o nosso podcast Lasquinês está no ar em mais um episódio? Mais um projeto? Mais um programa. Falo de projeto que hoje vamos conversar com o arquiteto Márcio Correia Campos, que é professor da Universidade Federal da Bahia, além de arquiteto, obviamente, e já estava aqui com tequila, batendo altos papos. Que espécie de Deutsch? Ja. Ah, e fala alemão também, tequila. Você Eu não vai fazer falo alemão? nada de alemão. Márcio, bem-vindo. Mas ele é o alemão, é porque... Obrigado pelo convite. Márcio fez mestrado de arquitetura lá em Viena, na Universidade Técnica de Viena, é graduado pela Faculdade de Arquitetura da UFBA, como eu falei, doutor pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu posso até ler aqui que tá maior, eu tô sem meu óculos de perto, mas eu fico tentando forçar a vista, mas tá aqui na nossa tela. Experiência docente nas áreas de projeto, teoria da história e história da arquitetura e do urbanismo e história da arte. Experiência como profissional de projeto em escritórios de arquitetura no Brasil e na Áustria. Prêmio Destaque no 6º Prêmio Jovens Arquitetos, categorias Ensaios Críticos, IAB, é o quê? IAB? O Instituto de Arquitetos do Brasil. No Brasil, 2004. Diversas premiações como professor orientador, TFG, Prêmio Ciene 2011, Ópera Prima 2020, CAL Bahia 2024, ADEMB Bahia 2025, professor visitante da Universidade Técnica de Viena e da Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia em Trondheim. Isso, exatamente. Foi esse ano uma experiência muito interessante. E o perfil de Márcio que está aí, o @MUKTIDR. Mukti, Dr. Mukti. Isso. Que a gente vai falar de Youssef também, do autor, depois, Exato. na hora mais leve, mas a gente hoje vai começar falando da sede da Prefeitura de Salvador, que estão querendo tirar da Praça Tomé de Souza, ali, curto e grosso, né? Ele fica falando que eu faço muitos rodeios. Não, você realmente Hoje foi bem direto, curto e grosso, pragmático. O TDAH não funcionou. Não funcionou. Márcio, você é bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Meu amigo e colega. E vamos falar desse tema que já vi Mário Kertz arrancando os cabelos na rádio e, sabe, eu estou citando o nome dos outros. É aquele prédio que fica ali, que não tem nada a ver com o contexto, é isso? É isso que é isso que vai começar a briga já agora aqui. Esse é o argumento, né, o principal argumento da peça jurídica, né, é que, a princípio, o IPHAN não teria feito uma autorização definitiva porque o prédio foi construído como sede provisória. De que é o projeto? O projeto é de João Filgueiras Lima, o Lelé, que nós já começamos a abrir uma página aí, é um dos maiores arquitetos do Brasil. Então, a gente está falando da obra de um dos grandes nomes da arquitetura no Brasil. Esse projeto específico ainda tem a característica central de representar o momento em que Lelé passa da arquitetura em concreto armado para a arquitetura em estrutura metálica. Então, a partir daí, ele desenvolve, por exemplo, todos os hospitais Sara no Brasil, que são edifícios leves em estrutura metálica. Até então, como os prédios no centro administrativo, em Salvador, é uma estrutura em concreto armado. Nesse período, a gente não deve esquecer, do ponto de vista histórico, Lelé foi chamado pelo prefeito de Salvador para promover uma verdadeira revolução urbana, né? Lelé criou as passarelas e Lelé criou o sistema de escolas que, em poucos meses, permitiu a construção de quase 90 escolas. Então, isso apoiado numa fábrica de pré-moldados e, hoje, a gente não tem praticamente nenhum exemplar mais das escolas, só resta o que foi construído na Faculdade de Arquitetura em uso. Que é lindo. E que foi restaurado recentemente, porque também já estava sem condições de manutenção durante muito tempo. O projeto da faculdade é dele? Não. O projeto da faculdade é só esse anexo, onde originalmente foi instalado o mestrado. E as passarelas também, se a gente pensar que Lelé não desenvolveu só o sistema, desenvolveu também os estudos de implantação. Como as passarelas, boa parte delas teve seu traçado modificado por causa das obras do metrô, então resta muito pouco desse período no Brasil, nesse período de transição na obra de Lelé, para a gente ter como salvaguarda cultural da obra de um arquiteto tão importante.
Isso seria um aspecto já para dizer o valor que esse prédio tem como registro histórico da arquitetura brasileira. Aquele formato que é uma viga, né? É como se fosse como é que chama? O elemento, você quer pegar o A prédio? passarela, tem passarela aí? Isso. Ah, não, na passarela não Eu falar trouxe só a na passarela. passarela que não trouxe passarela. A passarela é uma viga. É uma viga. A passarela é uma viga aberta. É isso, essa coisa de passar por dentro da viga é a ideia original dele? Sim. Todo o desenho é Porque dele. a própria passarela já é... Já é viga, já é estrutura. Isso. É uma estratégia que Lelé desenvolve na época. Quando foi isso, Márcio? Finais dos anos 80, anos 87, 88. É uma estratégia de trabalhar com as peças metálicas a partir de elementos muito simples. Os tramos da viga, eles são feitos a partir de dobra numa chapa. Então, tudo que parece muito sofisticado está por trás uma estratégia de pensamento de trabalhar realmente da maneira mais inteligente possível para, com o mínimo de tecnologia, se alcançar o máximo de efeito, né? Então, a gente tem esse aspecto. O outro aspecto do edifício, que aí a gente está acostumado muito a relacionar patrimônio com arte e cultura. Mas se a gente for olhar na definição de patrimônio, o patrimônio é histórico também. Então, a princípio, mesmo que você não goste de um edifício, se um edifício tem um valor histórico, ele deveria ser tombado. Claro. Então, assim, a importância desse edifício para a cidade de Salvador é que esse edifício traz de volta para o centro a prefeitura. A prefeitura tinha sido deslocada do centro, a prefeitura estava funcionando em Brotas, no Solar Boa Vista. Todo o centro da cidade tinha sido abandonado pela máquina pública, né? O centro administrativo já abrigava há alguns anos o governo do estado, e a gente tinha um estado de arruinamento extremo. Então, retornar com a prefeitura para o centro é fundamental para a gente entender que aquilo que estava em ruína conseguiu ser recuperado ou ser mantido até hoje. Sem a volta da prefeitura, a gente teria hoje um estado de arruinamento assim incalculável. Então, o fato histórico de que o retorno da prefeitura ao centro salva o centro histórico já seria razão para esse edifício ser tombado em todas as instâncias, pela atenção com que esse gesto faz para o centro da cidade. Então, assim, tem dois aspectos muito importantes ao redor desse edifício. A obra de Lelé, como arquiteto de destaque no Brasil, que escolheu Salvador, que veio para Salvador, trabalhou em Salvador em diferentes momentos e produziu obras muito importantes, como a Igreja do Centro Administrativo, as secretarias do Centro Administrativo e toda essa parte de infraestrutura para as escolas da cidade, e o fato de que esse edifício marca o retorno ao centro da máquina pública. Então, a gente está diante da talvez demolição, talvez retirada de um edifício que tem uma importância histórica muito grande para a cidade. Talvez nessa condição de estrutura metálica ele possa ser retirado e implantado em outro lugar. Mas, Tex, antes de você fazer pergunta para Márcio, enumere aí esses monumentos que tem ali ao redor. Que é muito comum, ou trouxe Márcio até também para... A gente vai bater esse papo aqui sobre essa praça Tomé de Souza, Márcio, maravilhosa. Só sua explanação aqui já foi fantástica. E há uma pergunta, uma demanda que fala... A primeira coisa do Ministério Público é social. As pessoas comentam mas a Prefeitura de Lelé não dialoga com nada ali. Aí eu falo, o que é o nada ali? Vamos lá, o que dialoga com o quê? Você tem o elevador Lacerda, o Palácio Rio Branco, que é o do governo, hoje... Que foi vendido, né? Foi vendido por Rosenwood. Hoje, o Tira-Chapéu, a Câmara de Vereadores... O Tira-Chapéu é onde está rolando, onde rolou uma exposição, né? Que já teve a mostra da Casa Conceito. Já teve a mostra da Casa Conceito lá. Ali, se você passar aqui está mais fácil aqui. Tem um edifício do Bradesco, e do lado do Bradesco, onde hoje é a nova Casa Conceito. Também está polêmica e afins. Foi aqui que teve o negócio do rooftop? Exatamente aí. Então, esses são os prédios que estão ali. A Câmara na frente, né? Nenhum dialoga com nenhum. É bem colonial, né? Mais ou menos. Márcio estava comentando aqui. Márcio, por favor, explique aí, professor. O mais interessante desse debate é que a gente está diante de edifícios. Se você ficar no centro da praça, todos esses edifícios são do século XX. Então, a principal pergunta é, mas a Câmara também?
é porque a Câmara ela tinha recebido uma fachada eclética. Então, a Câmara tinha, até os anos 60, uma fachada muito próxima ao Palácio Rio Branco. E nos anos 60, por uma decisão de intervenção, se desfaz a fachada da Câmara e se recria a fachada histórica. Então, essa é uma aparência definida nos anos 60. Os outros edifícios do Bradesco a gente não precisa falar. Sim. O elevador Lacerda é 1929, 1930. O Palácio Rio Branco é uma reconstrução do palácio que foi destruído em 1912, também dos anos 20. O Eclético também é decorrente do bombardeio de Salvador, em 1912. Então, nós temos uma praça toda configurada hoje com a arquitetura do século XX. O edifício que Lelé projetou, na verdade, é contemporâneo a essa arquitetura. Aí a gente pode até entrar no sentido da discussão da linguagem, né? E a linguagem, assim, a gente tem uma linguagem historicista, à exceção do edifício do Bradesco, mesmo o Art Deco do elevador Lacerda se apoia em uma certa gramática historicista, mas se a gente prestar bem atenção e for cuidadoso com o projeto original de Lelé, porque hoje, como ele está pintado de branco, a gente não percebe as diferenças, né? A gente tem que lembrar que o edifício, quando foi construído, né, ele tinha a aparência do aço cortem, o aço enferrujado, para quem não conhece essa denominação, e a instalação de ar-condicionado que a gente vê nessa imagem era um tubo amarelo, né? E é muito interessante como Lelé toma esse edifício público e cria com esse tubo amarelo quase que uma espécie de um mini frontão da época, porque são os anos 80, né? Então, se a gente teria, sem esse tubo amarelo, um edifício de Miss. Tem mais imagem aqui? Aqui é a praça antes antes da implantação, com o cemitério de Sucupira, né? O famoso cemitério de Sucupira. Você conhece essa expressão, Alessandro Timbu? Não. Cemitério de Sucupira. Conta aí, Márcio, você é melhor do que eu nisso. Esses edifícios tinham sido incendiados e em 1970 eles são derrubados, né? E em 1970 se resolve fazer essa plataforma para estacionamento. Então a gente está vendo um momento mais extremo, né, dos carros, porque a praça está tomada de automóveis e ali foi construído o estacionamento. E na época, no mundo inteiro, havia essa ideia de praças elevadas do chão. Madrid tinha várias, Lisboa tinha algumas, todas hoje elas não existem mais, né? Elas foram demolidas e o automóvel ou foi para baixo da terra ou foi para fora do centro histórico. E esse espaço, essa praça, mesmo sendo só essa praça, ela levou muito tempo para ser inaugurada. Era uma obra que ficou ali inacabada, com tapume, e foi a época da novela, que correspondia ao cemitério da novela de Sucupira, que demora muito para ser inaugurado, do Bem Amado, e a população deu o apelido ao cemitério de Sucupira a essa praça. Como essa praça era muito pouco frequentada, afinal, qualquer praça elevada ela se torna um espaço perigoso, porque você perde o controle visual, né, do espaço. Então, ela permaneceu como um cemitério da vida urbana, mesmo depois de inaugurada. Várias camadas desse apelido, desse lugar. Então, quando o Lelé coloca um edifício aí, a gente tem não só, de alguma maneira, uma reconfiguração formal de uma ocupação arquitetônica de um espaço que sempre foi ocupado por um edifício, é uma ocupação menor, é uma ocupação com pilotis, o térreo está livre, não é exatamente a ocupação histórica, mas alinhar o eixo do prédio, reforçar o eixo do prédio com o sistema de ar-condicionado, fazendo o eixo exato do Palácio Rio Branco, do outro lado da praça, né? Ele assume esse eixo, ele cria essa conexão entre os dois espaços. E a outra coisa que Lelé cria, que é outra oferta de leitura, digamos assim, de um vocabulário mais histórico, é a escadaria. Então, com a escadaria na frente do prédio, a gente se aproxima quase a um edifício, digamos assim, da linguagem do século XIX de edifícios públicos, né? Os capitólios, as bibliotecas, os museus. A gente tem a escadaria, o pórtico e, nesse caso, lá em cima, uma brincadeira de frontão amarelo e que marcava fortemente esse edifício. Então, quando ele foi pintado todo de branco... Ele já está tudo branco aqui.
ele perde essa capacidade. Aqui a gente vê essa escadaria histórica, que, digamos assim, em Salvador, não é presente, e ele traz isso Sim. como uma leitura de um edifício histórico. Então, é refinado, precisa ter cultura de abstração. E aí a gente entra em outro campo, né, para compreender o esforço que tem que ser feito para entender esse edifício como patrimônio. Isso daqui que ele está falando, do alinhamento, isso é importante, porque parece que já existia essa estrutura aqui embaixo. Isso, Ele alinhou isso. exatamente os pilares aqui, e criando esse balanço. Então, é uma obra que foi muito pensada, muito trabalhada. E essas imagens que a gente traz já é recente, né? Não está ainda com aqui a parte de ar-condicionado amarela, né? Que a gente tinha comentado, o Márcio tinha falado. E os pilares são pintados de branco, não está no Cortem. Isso. O Cortem, diga-se de passagem, hoje eu também sou arquiteto, estou aqui batendo papo, mas obviamente muito menos conhecimento que Márcio. Nada disso. O Cortem hoje está na moda. Voltou. É moda. Eu não queria nem entrar nessa seara, mas o cara fala, não, eu tenho um negócio de aço Cortem. O pessoal, aço Cortem é chique. Eu tenho uma fachada... O escritório de Sidney Quintela, que é meu amigo, é uma fachada toda de aço Cortem. Fica bonito. Eu acho o prédio interessante, acho ele bonito. A grande questão é essa, Márcio. Eu acho que assim, ele fica destacado em relação aos demais, porque é diferente. Sim, né? sim. Ele é diferente. Mas tem destaque maior do que o elevador Lacerda? É isso que eu ia falar. O elevador Lacerda é diferente. Não, é diferente, mas essa coisa decor dele coloca ele dentro desse contexto. Numa certa não- gramática que você está falando. Mas o próprio Bradesco é uma fuga já. Não, ok, mas o Bradesco é um prédio privado, aí de fato seriam mais, eu acho que os órgãos públicos em relação a uma fiscalização, ou quando foi modificado, que não deveria ter sido modificado, enfim. Mas o prédio da prefeitura é uma intervenção promovida pelo Estado, promovida pelo governo. Né? Sim. Então, Márcio deu uma justificativa de porquê, e aí a importância da história para a gente entender as coisas, né, Márcio? Então, do porquê ele está ali, fez até, apesar de ser início do século XX e final do século XX, estão aproximadamente na mesma quadra histórica, mas ele é muito diferente do que está, ainda mais hoje em dia, porque assim, ele me parece muito mais, claro, dadas as devidas proporções, com os prédios do centro administrativo. Quem fez o centro administrativo? Lelé. Então ele parece muito mais com o centro administrativo, entendeu? Então, assim, talvez a impressão que eu tenho, não conheço a peça do Ministério Público, mas talvez se o governo municipal, a administração municipal pudesse estar lá no centro administrativo, fosse algo mais Mas a ideia condizente. Mas a ideia de trazer para cá, para o centro histórico, era justamente de resgatar o centro histórico que estava decadente. Exato. Era justamente essa a ideia de trazer. Tanto que o próprio ACM-Neto hoje mantém isso no comércio. Ele traz essa política, o avô dele trouxe, e é uma coisa. Não vou mostrar depois na parte dos livros. Eu entendi, eu só não sei se é a coisa mais inteligente no sentido de eu vou manter o governo aqui e isso atrai para cá. Eu acho que outros incentivos em relação ao comércio, utilização privada, talvez funcionassem. E a questão, eu não sou arquiteto não, hein? Gostaria de ser, inclusive. Eu sei, você falou. A minha primeira coisa, meu primeiro vestibular, eu queria fazer para arquitetura. Na década de 90, a arquitetura era, não sei se Márcio tem essa expressão, ele se formou na década de 90, eu fiz vestibular em 95, mas formou em 93, né? Isso. Somos contemporâneos. A arquitetura era assim, eu não via muito mercado de trabalho para arquitetura naquela época. Ou era para engenharia. Tem uma história interessante sobre isso. E aí eu falei, eu gosto também muito daquela coisa da medicina, das ciências biológicas, da física, vou fazer medicina. Primeiro, se eu não gostar, é mais fácil, na minha cabeça, era mais fácil eu trocar para arquitetura depois do que fazer o contrário, eu fazer arquitetura e depois querer fazer um vestibular super difícil, que era para medicina. Não sei se eu fiz o certo, mas fiz o que fiz. Mas tenho essa relação, coisa com o desenho, como sou casado com arquiteto, talvez tenha uma coisa freudiana aí também. Mas eu já gravei aí várias vezes, já utilizei como locação, já entrevistei a ACM-Neto aí dentro, conheço o prédio por dentro, e já gravei também em todos esses outros lugares aqui. Eu só não gravei na Câmara, mas no Bradesco, Palácio do Branco, possivelmente. várias vezes também gravei aí, um prédio belíssimo.
esse prédio aqui é lindo Sim. demais. Sim. A parte que desce aqui não tem uma varanda aqui Exato, descendo, exato. que é um negócio... Isso tinha que estar a serviço da população, Claro, não é? claro. Aí você toca num assunto muito importante. É. Como arquiteto, a gente tem que olhar as dinâmicas que estão acontecendo no espaço. O arquiteto nunca deveria abandonar o espaço como primeira categoria. Claro. E a gente sabe o que está acontecendo aí, né? A prefeitura diz que vai sair e se deslocar para o Palácio Arquiepiscopal. A Onde Câmara, é que fica o palácio? na Praça da Sé. Na Praça Na da Praça da Sé. Sé. Ali. Perto. A Câmara de Vereadores anunciou também que vai sair e vai para a Praça da Sé. Vai para O Jandaia não, o embaixo. Cine Excelsior. Cine Excelsior. Cine Excelsior. Ah, é? Não sabia. Tem toda essa discussão atual. A gente já sabe que o Palácio Rio Branco está Negociado ou negociado vendido. Vamos falar negociado. para uma empresa de De hotel. hotelaria. E, recentemente, o que a prefeitura acabou desmentindo, nós recebemos a ideia de que a praça como um todo seria administrada do ponto de vista privado, associado também à ideia de um centro de convenções no subsolo da praça. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente entende que é possível que esteja havendo, né, uma ideia de gestão privada do todo o conjunto da praça. Não é só a praça, não é só Sim. o centro, Claro. centro de convenções subterrâneo, seria todo o conjunto da praça a ser oferecido como administração privada. E aí a gente tem que realmente perguntar, mas administrar de uma maneira privada a primeira praça pública do Brasil, né? A primeira praça dos 3 poderes do Brasil ser entregue à administração privada. Então, se a gente junta todo esse movimento, causa estranheza. E aí parece que o edifício de Lelé não está dentro do plano previsto para essa administração. Então, na verdade, o que parece é que existiria uma inadequação arquitetônica, talvez em função do volume pequeno do edifício, para os planos que devam existir para essa praça. Então, a gente está vendo uma coisa acontecer, as decisões aparecem um pouco pontuais, mas elas estão interligadas pelo espaço. Existe uma discussão sobre aquele espaço. Entendi. Essa é uma discussão interessante. De fato, e aí a gente tem um problema que eu acho que no Brasil acontece isso. Eu não sei até que ponto a incompetência do poder público é provocada ou é natural. Às vezes eu acho que ela é provocada para poder facilitar uma venda, Sim. uma alienação para a iniciativa privada. Sim, né? você puxou outro fio. Você sabe o que é interessante vocês falarem isso daí? Porque eu estava ontem assistindo uma aula do Petit Cursos, do Daniel Souza e do Tanguy Bagdadi. Eles são professores, um de política internacional e outro de economia. E os dois falando sobre história. Aí tem um traço, o tema da aula era diplomacia. E aí eles falam, uma das maiores características do Brasil é o patrimonialismo. O brasileiro, como ele trata o público, ele tem essa confusão. Isso que você trouxe aqui, patrimonialismo. É Buarque de Holanda, né? Aquela história do homem cordial, a confusão Sim. do público com o privado. Sim. É isso. E acho que tem todo esse cenário, né? Sim. Criar dificuldade para depois vender facilidade. Sim. Agora, e aí? A gente vai fazer um raciocínio sociológico, no sentido de que está posto o problema. O poder público não administra da forma que deveria administrar. O que a gente vai fazer? Vai mudar o poder público? A forma de gerir? Ou vai se render? A gente está fazendo uma coisa, a gente está questionando, está convidando um professor, a gente está fazendo um Claro, papel, claro, ampliando o debate, claro, enriquecendo claro, o debate. claro. Uma coisa que você falou, olha, Não, que é não um dialoga. absurdo. É um absurdo, por exemplo, aquele prédio de Lina Bobardi, que está aqui pertinho, descendo a... E Eu já gravei várias vezes ali, fica abandonado. É parte do mesma iniciativa de reconstrução do centro, né? Assim, Lelé trabalhou ali. A tecnologia do prédio Lina Bobardi foi desenvolvida por Lelé. São os dois trabalhando juntos para criar um plano piloto de restauração do centro. Em 90, a CEMI vai assumir, fazer a parte do Pelourinho. Isso. Mas o fio que você puxou diz respeito... Essa parte eu já lembro. E tem já tenho uma memória a grande obra que vem e que não exatamente seguem os parâmetros estabelecidos ali naquele plano piloto da Misericórdia. Vão ser feitos sob outros parâmetros teóricos, inclusive de velocidade de obra
né, que a gente sabe que é completamente diferente. Mas o fio que você puxou antes tem a ver sobre certa atuação do poder público na gestão de cultura e patrimônio. Então, nós moramos numa cidade que perdeu o teto da igreja de São Francisco. Ele caiu, ele desabou. Então, assim, é um dos edifícios mais importantes das Américas. Então, a gente tem uma condição... Canto aqui, ó. No canto. E ainda matou uma pessoa. Matou uma pessoa. Nós temos uma condição muito sensível sobre o valor de cultura e patrimônio, o valor da cultura arquitetônica na sociedade, na Bahia, no Brasil, porque essa é uma coisa que jamais poderia acontecer se temos órgãos de patrimônio. Então, nesse campo, sensibilizar para um edifício moderno se torna mais difícil, porque se um dos edifícios mais importantes do continente americano foi arruinado dessa maneira, porque o que aconteceu é um processo de arruinamento. Como você tratar com o edifício recente? Por acaso, esse processo de questionar a presença do edifício de Lelé na Praça Municipal começou há mais de 20 anos. É do início, do século. É 2001, né? 2001. Isso. E em 2004 havia uma ameaça clara de desmontagem. Eu e José Fernando Minho organizamos um abaixo-assinado, coletamos centenas de assinaturas e levamos isso à prefeitura, fizemos uma grande campanha de mídia e naquele momento a coisa foi contida, né? Isso faz 20 anos, né? 21 anos. Nesses 21 anos, o que aconteceu com o cuidado de patrimônio do movimento moderno, de arquitetura moderna em Salvador? Nada, praticamente nada. Por que os órgãos de preservação não lançaram um olho especial se está ameaçado há mais de 20 anos esse edifício? Então, qual é a atuação política dos órgãos de preservação? Como não estar atento à obra de um arquiteto como Lelé? Então, assim, tem muita coisa para ser discutida, já que a gente está falando de um processo de muitas décadas. E em contrapartida também, assim, em muitos lugares tem essa coisa do moderno, diferente, dialogar com o mais antigo, né? Isso. Em um mesmo local. Isso. Apesar de destoar, dentro de um conceito, isso pode ser... A China está fazendo muito isso. Todo mundo vai a Paris e admira o Georges Pompidou. E tem um detalhe, aqui atrás, você está vendo atrás de você, você tem ali o rádio, máquina de escrever, não tem nada que descreva mais o século XX que essa constante, essa troca, essa mudança, sabe? Como a praça do século XX, nada mais coerente do que ter um prédio que sinalize essa constante mudança do século XX. A gente está ali com alguns equipamentos atrás de Alessandro ali. Tive uma ideia aqui agora, inclusive. Não sei se já pensaram nisso. Que, inclusive, em Barcelona, foi uma das coisas foi a coisa mais interessante para meu filho, para mim também. Uma das coisas mais surpreendentes que eu vi foi um prédio lá chamado Cosmo Caixa, que é onde tem um museu como é que chama? Natural? De evolução das espécies? Sim. Ciência natural. Ciência natural. Uma coisa linda, um negócio assim. Aí não poderia ser manter-se o prédio e transformar num museu de ciência natural, alguma coisa tecnológica, como tem no Rio. Né? O que nós arquitetos queremos é manter o prédio. Isso. Primeira coisa, manter o prédio. Mas é isso, eu acho que a manutenção do prédio passa muito por uma fundamentação. Sim, mas vai manter por quê? Manter por esses motivos históricos, manter por esse propósito. Lá, por exemplo, Cosmo Caixa é porque a caixa é de um banco lá de coisa que banca a iniciativa para fazer um negócio daquele. A iniciativa pública não tem dinheiro. É um negócio de tecnologia. A gente foi uma vez e voltamos de novo. Deixamos minha esposa e minha filha. Vamos de novo, filho, porque é um negócio... E para a juventude, para o futuro, aquilo fascina você conhecer como surgiu o universo, como surgiu a humanidade, as espécies. É um projeto tão louco que tem uma parte dentro que os caras reproduziram a floresta tropical a Amazônia dentro do... É um negócio mega. Sabe? Mas assim, numa construção, é numa cidade que tem uma arquitetura muito característica, né? Sim. Barcelona, apesar de ficar afastado daquela parte. Então, poderia ser isso de repente, né? Um museu
a ser licitado, explorado pela iniciativa privada Claro. para um museu moderno. Aquele... Até ficar diferente, porque tudo que tem ali no Exato. Pelourinho e ali são coisas voltadas para remontar o passado. Por que não uma coisa indo para o futuro, de Mas tecnologia? a gente defende também, nós arquitetos, que o papel do prédio também é educar também. O prédio, como o Márcio está falando aqui, o prédio em si, ele educa. Não é à toa, agora eu acho que tem essa coisa, se olhar pelo antigo e olhar pela a cara do prédio antigo e se apaixonar por uma história que, como você mesmo colocou, é do século XX, é uma história que Não, é isso, eu acho que esse histórico, Uhum. pensando de uma forma de mercado, eu acho que esse histórico que o Márcio conta, que, por exemplo, eu não sabia, e eu acho extremamente interessante, e gosto de saber, e fundamenta as coisas, é muito bom, mas isso, eu, infelizmente, tenho que dizer, não é pop. Sim, sim. Não Entendo, entendo. não é popular. Agora, se você coloca... Alessandro, como tornar popular? Eu e Márcio aqui em defesa do... É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Se houver ali, por exemplo, um museu de arte natural, com coisas interessantes que as escolas vão visitar, que os jovens vão visitar, com tecnologia, como tem em Dubai, por exemplo. Sim. Eu fui em Dubai agora. Dubai Tudo bem, o orçamento de fake. Dubai é diferente do... Dubai é fake total. Mas aí tem aquele prédio que é aquela... Parece uma coisa de Leonel. Aquela Sim, o o museu Leonel do- já falou que era uma galinha aquilo ali uma vez. Né? Ele não sabe ainda... Mas é o da- museu do figura. futuro lá de Dubai. Então tem várias coisas tecnológicas, tem um passeio pelo negócio do universo. Então eu acho que isso, de repente, um observatório, eu acho que isso... Eu entendo e acho muito interessante essa interpretação. hipótese, uma hipótese. Não, usar o edifício mais moderno como um lugar, como um programa apontando para o futuro. Eu acho que a interpretação é ótima. E, além desse programa, poderia haver vários outros. Claro, né? Assim, vários. inclusive, até hoje em dia, um centro de formação tecnológica para jovens, né? Sim. Pensando em Sim. educação e tudo isso. Aquele edifício tem a capacidade de abrigar muita coisa. Né? Agora, O subsolo, né? Uma galeria ali que ficasse de forma Sim, intermitente. sim, Já fui tem. com algumas exposições ali. Tem muito potencial. O que a gente tem hoje como patrimônio, que é o grande desafio da cidade, é encarar isso como patrimônio. Pense Claro. no Instituto do Cacau. O Instituto do Cacau está abandonado, arruinado, não se consegue pensar nenhum uso para aquele edifício. É um edifício importantíssimo. Já gravei lá. Importantíssimo. E com um potencial de flexibilidade imenso. Você falou em equipamento cultural, museu, centro cultural. Assim, ele tem todo o desenho esperando para se tornar um grande centro cultural e a gente não vê nada acontecer, não vê nenhuma proposta clara para aquele edifício. Então, um edifício que já passou por incêndio, que está lá, que já se perdeu muita coisa do edifício e que a gente tem essa relação com aquele prédio. Então, quando a gente está falando de patrimônio, é muito importante poder associar imediatamente esse pensamento de a vida dentro dele e interpretar essa abertura, né? E acho que, sem dúvida alguma, o edifício traz esse potencial, o edifício da prefeitura. Seria o ideal manter Sim. a função administrativa, mas mais importante é mantê-lo onde ele está. Né? Mas em que pé tá? Em que pé tá para ser tirado e levado para a faculdade de arquitetura, até onde eu sei. Ou algum outro lugar Ou algum outro A lugar. definir. a definir. Então a gente corre o risco de ver o prédio desmontado e nunca ser remontado. O que é bem provável. Isso. Que não aconteça com a viga da perimetral do Rio de Janeiro, que perderam no meio do caminho. Uma viga de um elevado perderam só no Brasil. Tomara que não percam no meio do caminho. Entre a faculdade de arquitetura, que não imagine que seja a faculdade de arquitetura do destino. Não, por exemplo, o Centro de Convenções da Bahia, né? Que Nem deteriorou. falar. Nós temos, na verdade, esse é outro aspecto. Nós temos vários edifícios perdidos dessa época. Então, o Centro de Convenções hoje é uma ruína e é o edifício mais importante que tem em toda a orla de Salvador. Se a gente for olhar para a década de 80, os edifícios construídos nos anos 80 em Salvador, qualquer lista dos 3 edifícios mais importantes irão incluir a Prefeitura e a Casa do Comércio.
Alguém pode discutir o terceiro, né? Mas esses dois estarão em qualquer lista dos edifícios mais importantes dos anos 80 construídos em Salvador. Então, você não pode tratar esse prédio como uma coisa menor. Esse prédio tem um valor cultural e a gente já perdeu o... Centro de convenções? Não, o centro de convenções está quase perdido, né? tá. A gente perdeu a cobertura do Aquidaban, que era uma obra em aço interessantíssima, né? Não existe mais, foi demolido. A gente tem todo esse período ali, a gente já perdeu quase todas as obras de Assis Reis, então só restam alguns poucos Chesf, edifícios, Chesf. Então a Lá das gente tem uma Mangueiras. cultura arquitetônica de altíssimo nível na cidade que está indo embora por completo. Então, dentro de um futuro muito próximo, o que foi que Salvador produziu nessa época só vai estar nos livros. Né? Então, a gente tem um dilema muito forte com a cultura arquitetônica na cidade. Imagina. Mudando de assunto, eu não sei nem se Tequila colocou isso aqui. Esse daí é o PDDU, mas é um outro assunto. Mas qual é? O que é que você quer perguntar? Diga aí. Eu quero perguntar um negócio pessoal que sempre me incomoda. Eu até já falei isso com você. Que é essa poluição visual dos fios expostos em Salvador. Isso me deixa... Assim, Eu vou deixar as ruínas enquanto isso, É, porque é, em aqui- ruína aqui- aparece fio pra caramba. aqui os fios, assim, isso é um negócio, aqui no Rio Vermelho, por exemplo, quando tem um vento, já passou, graças a Deus, mas quando essa época do meio do ano tem um vento, uma chuva mais forte, aquela chuva mais forte que Salvador recebe, meu amigo, é batata, queda de energia. Na última vez eu contei 7 carros da Coelba, 7 carros, numa manhã posterior a um vendaval, tentando organizar, o que é difícil, esse emaranhado de fios, essa desorganização e essa poluição visual que traz esse problema dos fios. Se você me perguntar, Eu quero perguntar. Diga. Eu queria perguntar o seguinte: tem alguns lugares que não tem, né? Por exemplo, a Orla, em alguns trechos que já foram reformados do mar, colocaram os fios Sim, embaixo da subterrâneo. terra, resolveu. É muito caro fazer isso, Márcio. Assim, o porquê que não é feito? É um negócio tão... Se Salvador pretende ser essa cidade histórica, essa cidade do turismo, essa cidade, né? Não seria importantíssimo resolver isso? Óbvio. E mesmo que a cidade não tivesse nenhum perfil turístico, né? Assim, eu acho que nós temos um problema que está associado, em uma primeira instância, à privatização dos serviços de telefonia, né? Então, essa privatização, ela veio acompanhada de certa, digamos assim, certo recuo da administração pública com o espaço. Assim, nós vamos atuar menos, as empresas tomam conta disso aí e se perde essa capacidade de regular a ação das empresas. Eu mesmo já fiz fotos das pessoas caminhando na sombra dos fios, porque os fios eles fecham paredes e as paredes de fios geram sombra. E eu já fiz várias dessas fotos quando eu vejo gente caminhando em sombra de fio. Se a gente escreve isso, não, sombra de fio não existe, mas são paredes feitas de fios. Então a gente tem uma externalização do que é o recuo da administração pública sobre o espaço. Você vai dizer, a administração pública não pode dar conta de tudo. Pode ser que ela não possa dar conta de tudo, mas isso é um problema. É um problema. A gente, óbvio que tem numa cidade como Salvador problema com coleta de lixo, problema com transporte, uma série de problemas. Mas esse é um problema visível de que alguém deveria estar coordenando isso, alguém deveria estar tratando isso, e esse alguém só pode ser o poder público. Claro. E o poder público não age. Né? Então é um pouco assim, terra de ninguém. Eu acho que tinha É a que ter uma expressão da taxa. terra de ninguém. Não Vamos tem a falar agência tributo. reguladora? Não tem a agência Tem, reguladora? mas ela regula, na verdade, os aspectos do serviço. Isso, um o serviço... Não, Mas não, aí é a não, qualidade do espaço Isso é urbano. uma questão arquitetônica. Eu acho que teria que haver um imposto municipal que fosse módico, mas que servisse para financiar. Quem é que está usando ali? A internet, ok. Isso. Telefonia, ok. Você está usando o poste? Você não está botando seu fio aí para vender o serviço? Mas só se você entendeu o genoma humano, É. que você entendeu o que é cada um daqueles fios. Exato. Mas certamente é dessa turma. Eu não tenho fio lá. Eu não tenho. Então, Não assim, duvide, não Não, duvide. mas é isso, mas veja,
se você conseguir, de alguma forma, colocar com que a iniciativa privada, que foi que fez aquilo ali, porque aquilo não foi feito pela... A iniciativa foi omissa, mas quem colocou Omisso. o corredor de sombra Por é isso a que eu tô iniciativa falando privada. da agência reguladora chegar lá e bater na porta da iniciativa Mas privada. é isso, a agência Não faz reguladora isso? nacional, Aham. ela vai ver a não vai chegar prestação ali. do serviço. Entendi. O serviço está ruim, não está Entendi. chegando, reclamou. Agora, se o fio está fora, se está dentro, isso é as coisas da Municipal. gestão municipal. É. Urbanismo é municipal. Aí a Prefeitura de Salvador e de toda a cidade que pudesse fazer isso, cobrar. Você quer prestar o serviço aqui? Nenhum. Ah, tá bom. Paga uma taxazinha. E com esse fundo, e algum fundo adicional, colocar isso embaixo. Isso é horrível. Qualquer cidade minimamente decente não tem isso. Isso me agrita. É porque a gente acostumou. As pessoas se acostumaram. dúvida. Sim. Mas Sem dúvida. esses fios aí, isso é coisa de, Isso é de terrível. terceiro É mundo. terrível. Classe Isso é é horrível. terrível. Horrível. Um terrível. negócio absurdo. Mas custa caro? Provavelmente, para a estrutura que a gente tem, provavelmente não. Não é assim, né? Uma obra relativamente simples. Né? Eu não... É porque a Embasa no Bahia Azul já saiu quebrando o chão de Salvador inteira, né? E aí tem outra coisa, né? É. Que é assim, a criação das valas. Uma coisa é outra vez a articulação de ação do poder público. Numa cidade bem planejada e bem executada, existem as valas técnicas. A gente não tem as valas técnicas, a gente tem essa empresa vai e faz o seu trabalho. A outra empresa, a do gás, vem e abre do lado e faz o seu trabalho. Se vier uma empresa de eletricidade, vai botar subterrâneo. Não existe o conceito da vala técnica. Foi que nem a calçada para piso tátil. Isso. Para o cego. Primeiro, o cara, cada prédio fazia seu. Aí chegava, o cego tinha que ser zarolho, porque não se encontrava, às vezes, o piso tátil. E o Paulo Ormindo até lembrou, ele falou, o cego sabe o que é calçada, ele não sabe o que é semáforo, não sabe o que é porta de garagem. Ele sabe o que é calçada, ele com bastante sabe. Aí fizeram o piso tátil, que o piso tátil não comunica um com o outro. E eu tenho certeza que se fosse arrecadado todo este dinheiro que foi investido em obra de piso tátil para o desenvolvimento de um aplicativo de orientação dos cegos de Salvador, teria sido feito o melhor aplicativo para cegos do mundo e seria muito mais útil e evitaria a perda da pedra portuguesa, porque o piso tátil veio junto com a, digamos assim, expulsão da pedra portuguesa das calçadas de Salvador e uma série de pequenos acidentes que o piso tátil causa para quem não é cego. Isso. O piso tátil não é simplesmente assim tátil, ele muitas vezes é uma barreira física, né, que pessoas com locomoção reduzida podem se machucar, mas eu sempre acho que aquele dinheiro transformado em aplicativo teria gerado o melhor aplicativo do mundo para cegos. Esse é um tema que você me... Esse aqui é o PDDU. Márcio, eu perguntei para ele, já leu alguma coisa? Ele falou, ainda não. Ainda está em fase técnica. Me diga aí, Márcio. Pelo que eu sei, ainda está no início da revisão técnica, né? Então, tem uma primeira versão feita e agora tem uma revisão técnica, ainda tem que passar pelos debates públicos, as audiências, mas, assim, de alguma maneira tem um atraso, né? O PDDU já deveria ter sido feito e a gente tem já um debate lançado, porque o PDDU, nessa primeira versão, traz avenidas que vão destruir o que resta de vegetação na área da orla, traz um aumento do gabarito das edificações na orla e o debate está posto. Né? Vai aumentar? A proposta, pelo visto, aumenta o potencial construtivo e, com isso, o número de pavimentos dos edifícios na orla. Mas eu não li com detalhe. Claro, eu só li através da imprensa. A gente está só... E tem um bocado de influência, né? O pessoal já está fazendo um estardalhaço. Isso. Aí tem que ler com cuidado, tem que ver as revisões, tem que estar atento. E participar das audiências de maneira articulada para discutir. Eu acho que tem um ponto que é na beira-mar ou muito perto do mar, você subir um prédio é absurdo, né? É um negócio assim... Eu acho que tem que acontecer, me corrijam vocês dois se eu estiver errado, como aconteceu ali em Patamares. Tem os prédios altos, mas eles são do outro lado da pista, eles são mais distanciados. Tem uma distância razoável entre um e o outro, né? Não dá para ser... E isso me preocupa.
Tá em que pé aquele negócio do buracão ali, dos prédios da... Boa Sabe dizer? pergunta. Eu não sei em que pé está, mas essa questão ela é muito interessante, porque se você for olhar o que está na lei que está vigente, né, e que dá base para a liberação, autoriza esses edifícios no buracão, é muito claro. Diz, o limite é tanto, não pode passar disso, vai causar sombra. É muito detalhado, inclusive, o cálculo da sombra. Né? Toda uma fórmula matemática. Tem pouca coisa tão detalhada no texto da lei como a limitação de gabarito na orla. Aí tem um artigo lá que diz assim, entretanto, se o edifício for proposto em uma edificação arruinada, todos esses limites podem ser rompidos. Ah, tem esse exceção, né? Esse parágrafo único. Esse parágrafo ali único, que é o que permite legalmente, digamos assim, o que está previsto lá. Existe o debate público? Existe. Claro. Mas veja, está previsto na lei. Porque se você é proprietário de uma ruína na orla, e aí não tem a qualificação da ruína, não diz há quanto tempo esse prédio precisa ser ruína para receber esse benefício. Ruína é vago, hein? Hã? Ruína é bem vago. Muito vago, muito vago. Mas aí eu acho, e é uma questão jurídica. Né? Sim, é uma questão jurídica. E aí eu espero, não sei que petar, mas espero que façam a melhor interpretação possível. Que hoje em dia, para o direito, é uma interpretação chamada teleológica, telos, da finalidade. Sim. Qual é o propósito da norma? Não uma interpretação literal, gramatical, filológica, que é essa mais básica. Que é isso que você está falando. Tem um parágrafo de lá. Se o prédio estiver em ruína, pode... Só que essa interpretação literal, ela exibe a nossa falibilidade na condição de legislador. Às vezes a gente escreve errado, a gente escreve um negócio... Qual é o propósito da norma? Na minha opinião, teleologicamente, se você analisar o todo, forma lógica sistemática, o PDDU serve para preservar as questões urbanísticas da cidade. Exato. A praia, a sombra, a fauna, a flora, o bem-estar da população. Se você pega um trecho mal escrito e abre essa possibilidade, você compromete todo o resto. Óbvio, aí eu acho que tem que ter uma ação de controle concentrado, ou seja, questionar a constitucionalidade ou legalidade desse dispositivo dos interessados, para que isso seja barrado, né? Para que isso seja... O que eu acho interessante é que isso está em vigor há muito tempo, né? E um projeto específico traz o debate e traz essa abertura. Mas geralmente é assim, Márcio. A lei é feita e tem vários pontos que são Código Civil. Vai lá e diz assim, casamento entre homem e mulher. Vai lá. Aí ninguém se incomodou, só que chegou num dado momento, aí um casal do Rio de Janeiro gay, um faleceu, servidor público, o companheiro queria herdar, não podia. Aí falou, peraí, isso aí é inconstitucional. Porque não é homem ou mulher. Pode ser homem ou homem, pode ser... E não tinha nenhuma lei nesse sentido. Vamos questionar. Se for parar no STF. Isso foi antes, mas em 2011 o STF falou, não, de fato, isso é inconstitucional. Ele tem um total direito. Então, é isso. Os casos concretos vêm e a partir daí a gente vai questionar, né, a constitucionalidade disso. E aí uma associação de moradores ou alguém, do ponto de vista jurídico, fazer essa provocação. Olha, esse parágrafo único aí tem que tirar. Mas é interessante porque todo mundo se pergunta como se tem todas essas limitações, né? Claro. Né? Mas assim, a base está nesse parágrafo único. E aí veja que não faz sentido você ter uma observação, geralmente o parágrafo é uma observação do caput, né? Você tem uma observação que afasta completamente a finalidade. Toda a norma que foi criada para... Em um local que é extremamente privilegiado. Sim, vitrine. Sem dúvida. Isso aí foi o advogado esperto. Falou, peraí, tem uma brecha aqui na lei, vamos utilizar a brecha. Advogado é brincadeira? E cidade é isso, né? Cidade é disputa. Claro, cidade é abertura à disputa. E a gente precisa discutir tudo porque, no fundo, são questões de valores. O que é mais valor para a comunidade? Qual é o maior valor para a comunidade? Claro. E não sou contrário, não quero deixar consignado em ata aqui, viu? Não sou contrário
aos empreendimentos imobiliários. Pelo contrário, eu acho que Salvador tem muito que crescer ainda, mas tem que crescer dentro de uma Não, e tem um questionamento. organização. Tem que questionar. Hoje você passa na orla de Salvador, você tem borracharia, prédios abandonados, tem casas em ruínas aqui. Se andar em Amaralina, Não, aí você fala, o que fazer na aqueles orla? prédios ali, não precisa ir longe, não. Aqueles prédios ali que é a Moura do B, nada contra a Moura do B também, inclusive, já apresentei eventos para a Moura do B. Mas, bicho, aquilo ali não era para ter sido cedido, era para ter sido demolido e devolvido numa praça. Sim. Você fica sem acesso àquela praia que tem ali. Quem mora ali adora, claro, com o mar privativo, tá? Mas para o resto da população... E minha expectativa central para esse texto do PDDU, desculpe, é assim, nós estamos numa cidade que, pela primeira vez e numa medida bem grande, diminuiu de tamanho de população. Como é que o PDDU está enfrentando isso? Porque esse é um dado alarmante. Quando a cidade diminui de população, diminui de renda, porque vai arrecadar menos imposto. Então, Salvador deveria estar discutindo todos os seus aspectos de planejamento a partir de um dado que assim, uma cidade que perde habitante tá mal. Tá mal. Sim, tá fugindo, né? Violência, falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Qualidade geral da vida urbana. Então, a gente tem um problema sério aí que eu espero venha orientando a discussão do PDDU de uma maneira bem clara. É isso, é preciso fazer a ponte aí, né? Entre as coisas sociais e... Falando de ponte, temos ela aqui. Essa foi... Eu gostei, meu bicho. Aqui é a escolinha. Ó, eu gostei. A gente tem aí a nossa ponte aí, deve ter uns 12 ou 14, né? Quilômetros de extensão. A ponte, o projeto dos chineses. Será que vai sair, Márcio, essa ponte? Rapaz, essa é uma pergunta complicada, né? Porque essa pergunta vem sendo repetida há décadas já. Né? A gente já viu tanto dinheiro investido nesse projeto que, pensando desse aspecto, pelo menos que saia a ponte, já que investiram dinheiro. Eu só acho que realmente não tem muito o que discordar do que Paulo Ormindo critica como implantação, né? A destruição de toda essa costa da Cidade Baixa com essa ponte tão próxima, né? O tipo de conexão que ela faz com a área do comércio e tudo isso. Não tem porquê, em 2025, trazer volume de tráfego pesado para centro de cidade diretamente. Mesmo, vai ter a conexão direta com a avenida que vai ali. Não, mas é dentro da cidade. Assim, o mundo inteiro faz com que isso chegue na cidade diluído. Fora. Né? Que isso chegue fora e venha se diluindo para a cidade. A gente está em 2025 e a gente tem um projeto que irá trazer tráfego pesado e de intensidade para a área mais sensível. Isso, o centro histórico. O centro histórico, toda a área do centro histórico. Ele é meio distante porque ninguém sabe exatamente onde vai... Mas se a gente vê essa curva final, olha como ela é um trecho longo e muito paralelo à orla da Cidade Baixa, ali nos mares. Você fala no comprometimento dessa parte isso, aqui, né? isso é terrível. Sem contar que é a pá de cal no recôncavo, né? Exato. É a pá de cal. Se o recôncavo hoje... E por que tem essa curva? Acho que para descer. Possivelmente para chegar na cota. A combinação da cota com provavelmente... Não dá para ser reto descer? Não. Por que não? Demoliu até uma ponte na Itália, caiu assim, diga-se de passagem reta. Tá. Não, você tem que ter uma aproximação. Uma aproximação um pouco mais... Agora, questão técnica. Quando você fez a BR-324, você deu a primeira pá para acabar com o recôncavo. E aí Salvador crescia para o recôncavo. Salvador tinha essa... Até isso no livro do Antônio Risério. Quando você botou a BR-324, a tese de Marcos o rodoviarismo, você já começa a matar o recôncavo. Com essa ponte, e Paulo Ormindo cita, né, de um projeto que tinha, que era passar uma espécie de... Mas matar como? Um dos de argumentos, acesso. Inclusive, que se diz é que isso aqui vai valorizar a parte de cá. Não, Itaparica é uma chegar coisa. mais... Eu estou falando Cachoeira, São Félix, Maragogi, Elas ficam mais à parte. Mais à parte. Você não precisa mais passar lá, nem ir lá. Aí vir direto a Salvador. Exatamente. Tá. E ela tinha ligação. Você não precisa passar por elas. Isso. Não. Nem se aproximar. Nem se aproximar. E você poderia ter feito uma pista. Mas assim, aí eu acho, claro, um aspecto para ser analisado em relação às cidades,
mas numa perspectiva utilitarista, custo-benefício aí. Eu acho que a ponte em relação ao que ela pode colocar para toda essa região aí, que você vai estender aí Sul. até É o sul da Bahia. É o sul da Ilhéus, Bahia. Ilhéus, Itacaré. Mola, assim, que é horrível. Se a gente tivesse, aí a gente volta para aquela questão, né? O público que é mal feito para gerar uma oportunidade privada. Sim. Se a gente tivesse um sistema de ferry-boat de transporte que fosse razoável, Sim, sim. mas é uma concessão que eu tenho 47 anos e eu nunca vi funcionar bem. Não, no Sempre. início o Itaparica... Não, já teve uma fase. Teve uma No fase... ferry-boat bom, Teve. Uma No início pequena dos anos você fase. 90. tem minha idade. Uma pequena fase. O catamarã que chegou aqui, assim, me tinha colocado no catamarã que Estou funcionava. falando de Hora ferry-boat. hora marcada Catamarã você não bota carro, catamarã você não bota caminhão. Não Sim, tem. Eu tô sim, falando mas assim, pra você resolver aqui. Eu acho que aí tem uma questão que é bem interessante que você coloca. O perfil da ponte, para que ela está sendo pensada? Se a gente tivesse uma ponte pensada para finalmente criar um transporte ferroviário de conexão com o Rio de Janeiro, de alta velocidade, a gente poderia até discutir positivamente a ponte, mas a ponte para rodoviarismo, novamente automóvel, é de novo assim, gente, esse momento do mundo já passou. A gente não entendi. precisa investir nisso, a gente precisa pensar Entendi. em outras estratégias. Salvador é uma cidade desconectada, assim, e o Brasil não tem malha de ferrovias. A gente deveria estar pensando sobre isso, né? Entendi. Assim, ir de trem a São Paulo ao Rio em vez de ir de avião o tempo inteiro. Claro, entendi. E nós temos dimensões para isso, para trens de altas velocidades. É outra promessa que Você sabe que tem 20, 30 anos, que é sempre repetida. eu tive a oportunidade, eu tenho um primo que trabalha na OHL, que é uma construtora espanhola. Ele participou da licitação do trem que liga Rio-São Paulo. E eles queriam botar o trem Eles queriam... O nome trem-bala vendia muito, mas o nome trem-bala pedia uma coisa que era muito 100% reto. E para ser 100% reto, o custo ia lá para PQP. E você não sabe... Ele falou, não, a gente consegue fazer um trem um pouco menos veloz do que o trem-bala, mas muito veloz, mas aí o político entra e fala, pô, o nome trem-bala... Mas é a mesma É situação. a política, volta a coisa, É a mesma situação da Áustria. Na Áustria não tem trem de alta velocidade por causa da topografia das montanhas, né? Mas o trem chega a 200 km por hora. Sim, é um trem de altíssima... Com licença aqui, Joilson, Abre lá, Jó. Vai lá. por favor. Senão ele vai ficar... Abre ali, Jó. Ah, tá de Acordou, Joilson, a gente cumprimentando, você fazendo sinais. Essa é Xojó, eu sei. Que ele tá no fone de ouvido. A gente, sim, eu acho que tem um outro slide aí que você passou. Aham. Qual foi? Na alta direção. Que a gente também precisa... Não, já foi. A próxima aí. Igreja da Sé. A gente, inevitavelmente, tem que lembrar disso, né? A gente está se arriscando a refazer o mesmo erro de 1933. Por né? isso que eu trouxe essa imagem A gente com a prefeitura. Para Imagem voltar ao essa assunto da traduza, prefeitura. meu bebê. Há 90 anos a Igreja da Sé foi totalmente demolida. Onde hoje tem a Cruz Caída. A gente fez um monumento. Praça da Cruz Caída A Praça ali. da Cruz Caída era Mário Cravo, né? A Igreja da Sé estava sem uso há muito tempo. Já desde o início do século XIX, a catedral já funcionava onde era hoje, que é a Igreja dos Jesuítas, mas essa era a Sé de Salvador. Então, apesar de ela estar em processo de arruinamento por 100 anos, é um monumento histórico, né, fundamental. E a gente perdeu a Igreja da Sé para poder fazer a curva da linha do bonde. Foi esse? E 30 anos Olha ali o depois, Jornal da Época. 30 anos depois, não tinha mais bonde e nem a Igreja da Sé. Nem a Igreja da Sé. Então, nós estamos à beira de repetir um erro muito semelhante. Né? Na prefeitura. Isso voltando ao tema da prefeitura de Salvador. Isso, Por isso que eu botei. Então, eu acho que o slide está errado, porque... Deixa eu só botar uma coisa aqui rapidinho, que eu quero fazer uma citação minha, para o meu orgulho. Olha, a primeira citação minha. Olha, fictício. Eu me pergunto qual é o tipo de prédio que eles vão querer botar ali na Praça Tomé de Souza, porque Trump colocou foi na resolução de 20 de janeiro desse ano, que ele botou: os edifícios públicos federais devem ser visualmente
identificáveis como edifícios cívicos e respeitar o patrimônio arquitetônico regional, tradicional e, eu destaquei, clássico, a fim de elevar e embelezar os espaços públicos e enobrecer os Estados Unidos. Me pergunto, será que eles vão querer fazer um prédio tipo neocolonial ali? Neocolonial? Esse risco nós corremos. E aí eu acho que a gente tem que pensar da seguinte maneira. Se é para correr esse risco, se é para perder uma obra de Lelé, então que convidemos Frank Gehry para fazer um peixe. Porque Frank Gehry passou a desenhar os peixes em reação à arquitetura pós-moderna. Ele disse que aquilo chateava muito ele, que ele começou a ficar com raiva daquilo, porque significava que os arquitetos estavam dizendo aos jovens e às crianças que não havia otimismo de futuro, já que basta repetir a arquitetura do passado. E aí ele começou a desenhar o peixe porque ele disse, se a arquitetura clássica é antiga, o peixe é muito mais antigo, está aqui há muitos milhares de anos. Então, antigo por antigo, façamos um peixe. E aí ele fez vários edifícios em forma de peixe. Então, se é para a gente perder a prefeitura de Lelé, que venha um peixe de Frank Gehry. Né? Eu tenho uma dica, eu tenho uma sugestão, porque aqui é o momento que a gente sempre, já chegando, se aproximando ao final do programa, a gente tem umas dicas culturais. Eu fiz até uma logo diferente, o Laskin Livros. Uau. Uma brincadeira do nosso Laskin Day, o dominozinho virado como formato de livro. Aqui uma das fontes que eu tive de Salvador, mas enfim, Márcio ia até falar são livros mais acessíveis, bons, os livros sim, assim, fundamentais. Aqui o Viollet Ledoux falando de restauração, é ele que vai traçar as coisas, marcar o restauro, falar assim, você pode combinar o novo com o antigo, você tem que marcar o limite do que é novo. Por exemplo, o Lelé demarca bem o que é mais recente, com o aço cortem, o vidro, está ali bem claro na praça, que ele é recente, e não falsear o antigo, fingir ser uma coisa antiga. Claro. Ele vai salientar esse detalhe. Mas você falou do peixe, eu queria pegar uma coisa aqui, que eu fiz assim uma brincadeira antes de passar essa parte cultural aqui. Eu hoje de manhã acordei com esse filme na cabeça, porque eu li o Código de Ética ontem dos arquitetos, eu me lembrei desse filme do Hanaki, eu não sei se você já ouviu falar desse trabalho específico. Em 1997, o Michael Hanaki ele fez esse filme chamado Funny Games. O filme é violento, é sobre violência. A violência é literalmente gratuita. Um casal que chega na sua casa de praia e dois jovens entram e começam pedindo, você empresta um ovo? Aí, você me dá um ovo? A mulher dá um ovo, ele joga no chão e quebra. Olha, quebrou o ovo. E ele vai invadir na casa dessa família e fazendo tortura. E o filme é bárbaro e não vou dar mais spoilers. Passaram 10 anos desse filme, procuraram Michael Hanaki. Não, olha, a gente estava querendo fazer um filme agora aqui nos Estados Unidos e tal. Aí Michael Hanaki, eu posso fazer para vocês, americanos. Esse que é uma das maiores provocações do cinema, e também recente, já que o pessoal não gosta de coisa recente, também muito recente. Michael Hanaki faz o mesmo filme, o mesmo enquadramento. Ele não muda uma vírgula, ele só bota atores falando inglês. É o filme exatamente igual ao austríaco, sem mudar uma vírgula. Ou seja, façam como Michael Hanaki. Quem pegar o projeto, aqui é um projeto novo, faça exatamente o mesmo projeto de Lelé. E aí, gente, aí vai ter uma provocação em Salvador espetacular. Fica a dica cinematográfica. Boa, meu bebê, é isso aí. Tem outras até aqui que você colocou, isso aqui é só para incentivar, são coisas relacionadas com a arquitetura, não é? Eu cresci na faculdade de arquitetura, tem um detalhe que é interessante. Na faculdade eu aprendi sobre modernismo, saí encantado com o modernismo na faculdade de arquitetura, assisti esse filme do Jacques Tati. Você sabe que a gente teve alguns Charlie Chaplins no mundo. Tem Charlie Chaplin, tem o Buster Keaton, que é americano, que fez um filmaço, A General. Um filmaço, E tem o Jacques Tati, que é o Charlie Chaplin da França. E ele tem esse filmaço chamado Meu Tio, que ele zomba com a arquitetura moderna. Muito, e é um filmaço, é um hilário. Eu vi recentemente o Brutalista, gostei muito. Não sei, Márcio, você gostou do Márcio? Eu não vi o Brutalista, ainda não vi. Rapaz... O Parasita é bonita a casa lá. É isso ele tem algumas coisas assim, tipo,
o pobre, para chegar na casa do rico, ele sobe. O banheiro da casa do pobre é riquíssimo desse filme. O cara sobe, ele desce até o inferno, aí para ele usar o vaso sanitário, ele tem que subir uma escadinha aí. O filme tem algumas sacadas assim, e tem detalhes em Parasita que você tem que ver as divisões de parede entre... E a casa... É a casa, sim. Que foi construída para o filme. Márcio? A casa foi construída para o filme. E tem Bonita aquela casa, viu? Arrumadíssima. Tem detalhes. Veja depois a crítica de filme que você precisa Mas a gostar. arquitetura da destruição não tem nada de arquitetura, só tem o nome, né? Não, tem, porque o Hitler, ele tinha esse desejo Programa de... arquitetônico e Sim. urbanístico. Exato, tinha. Toda uma estética. Não lembro Exatamente. disso no filme, não. Tinha. Até E Hitler é um artista plástico, um arquiteto frustrado. Olha só. Tentou fazer eu tive em Nuremberg. É um excelente filme, inclusive, viu? É. Eu acho, na minha opinião, Ele tinha uma... esse é o melhor sobre o nazismo que eu sim. já vi. E que é, inclusive, em alemão. Né? Eu não É conheço muito bom. Não conheço a versão em inglês. O Janela Indiscreta é maravilhoso, enfim, da questão do voyeurismo dele ali, do Hitchcock é maravilhoso, eu sou um fã de Hitchcock. Já botei outras coisas do Hitchcock. Esse filme, eu ia comentar do Som ao Redor, que eu já vi Márcio fazer umas críticas. Eu gosto muito do Som ao Redor, porque o Som ao Redor foi o primeiro filme, quando eu via filme falando sobre o Brasil, era um filme geralmente que mostrava o Brasil, um Brasil muito... O sertão. Ou então aquela coisa sempre do miserável. Ele vai filmar o classe média. Sim. E ele vai trabalhar aquele classe média. Aí ele começa a ter tomada o som desse filme, que, diga-se de passagem, tem um detalhe. O Brasil tem um problema com som no cinema até os anos 80, 90, terrível. Kleber Vai botou um abrindo som. aba, vai abrindo aba. Não, vai. E tem que Vai falar lá. da cena, a cena da máquina de lavar, que é maravilhosa Que nesse né? filme. A cena da máquina de lavar desse filme é um espetáculo. Som ao Redor vale muito assistir. Aquários é uma briga sobre uma Sônia Braga preservando um prédio. E eu me questiono, em vários momentos assistindo o filme, eu falei, por que essa mulher não vende logo essa merda? Vai morar num Smart. Um amigo Que é a discussão da verticalização. Que é a discussão da né? verticalização. Um amigo recentemente se separou, aí se mudou. Tem muita arquiteto. gente que passa por isso, né? Sim, Inclusive, sim. essa perspectiva do não vendo minha casa, né? Sim, No Tegara tinha, inclusive, sim. uma placa. Tem, famosa, ainda, né? tem. Não insista, não está à venda. venda. E o teu amigo se separou recentemente, e aí ele se mudou para um Smart. Aí no Smart ele fala, bicho, o barulho da geladeira é insuportável. É dentro da casa. É dentro de casa. Muito bem, meu bebê, muito obrigado. Márcio, queria agradecer enormemente. Eu agradeço Já queria o lhe convidar convite. para um novo episódio da Sim. gente falar. Acho que Eu já vou levar ele para um, eu já te falei, olha, o vai. Márcio é um cara que eu admiro profundamente. Muito bom, E olha, torcedor do Bahia também, hein? Hoje eu vim aqui escondendo uma coisa pra ele. Tem que destacar isso. Tinha que destacar. Torcedor do Bahia, e eu falei, Márcio, eu quero você também lá no promo. Cara inteligentíssimo, rico de informação. É só a gente E marcar. fala bem. Fala bem. Além da estampa bonita, tudo Gostei. organizado. Né? Gostei, Marcos. É da onde essa camisa? É daquela marca local que chama Você falou, acho Negritude, eu acho. Ah, Assim, legal. Muito bem. Aí, turma, pode mandar aqui pelo assinante que a gente gosta, a gente usa. É isso aí. Muito obrigado, Valeu. Márcio. Valeu. Eu que Valeu, agradeço. Um abraço. Viu? Foi Saudade massa. do nosso final de semana. Porra, também foi lindo.